não compreendeu. Até porque, Zezinho, você está falando uma coisa super importante, até porque o evangelho, segundo os evangélicos, é impossível de ser praticado. Ele é contraditório o tempo todo. Porque o evangelho, segundo os evangélicos, ele, supostamente falando, diz que não existe nada de ponta a ponta da Bíblia que não esteja anulado. Ora, se houver coisas na Bíblia que não tenham sido anuladas, não tem como eu ser discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus implica em crer que uma quantidade enorme de coisas da antiga aliança caducaram para sempre. E quem as ressuscitar estará fazendo macumba para criar zumbis. Enquanto isso não entra, e na cabeça dos evangélicos isso não entra, eles ficam querendo abrir aqui em Levítico e pregar Levítico como se fosse palavra de Deus, viva e atual, descendo o cacete aqui, Levítico. Eu tinha amigos no passado que faziam exposição verso por verso da Bíblia. Aí o cara vinha em Gênesis, aí depois ensinava Êxodo todinho, aí depois Levítico todinho. Aí ele fazia o seguinte, que para alternar, ensinava Gênesis, aí ensinava Mateus, ensinava Êxodo, aí ensinava Marcos, ensinava Levítico, aí ensinava Lucas. No fim do ano o povo estava doido, porque ele não tinha nenhum entendimento de ver o que tinha caducado naquilo tudo. Conclusão, tudo estava com prazo de validade. A sombra, o arquétipo, a simbolização, tinha validade tão vigente quanto a sua corporificação, que era o Evangelho, que era Jesus. Por isto, o Evangelho, segundo os evangélicos, é impraticável. O cara não sabe se ele grita e diz eu sou cabeça e não sou cauda, ou se ele assume, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não sabe se ele puxa da espada com Josué e invade a terra de Canaã, trilhando todo mundo, ou se ele dá outra face, ou se ele serve a túnica. Ele não sabe se ele se ajunta a Naamã para construir os muros e diz ao povo para trabalhar com a espada na mão e a pá na outra, desce o cacete daqui, seja utilitário do lado de fora, aqui enquanto faz muro de pedra, ou se ele mergulha na grande construção da catedral interior dele, porque as ênfases não combinam. Ele não sabe se de fato o que está na validade é aquele que contribua, faça-o com alegria, segundo tiver proposto no seu coração, ou se é o dízimo de Malaquias, e que tem que ser supostamente entregue na casa do tesouro, que transformaram-na no endereço geográfico do templo desta igreja, né, do templo-estado. Então ele não sabe para que lado ele vai, ele é um esquizofrênico, um coitado, absolutamente incapacitado de conciliar informações que não são conciliáveis. Realmente elas não são, ele é que não foi ensinado que elas não são, ou leu e não conseguiu crer, porque a denominação dele conseguiu fazer uma doutrina que sistematizou a insistematibilidade do próprio texto, mas ela conseguiu, fazendo pensamentos, construir um catecismo que supostamente dá uma harmonia a isso aqui. Aí é por isso que um dá ênfase numa determinada linha, aí um cara vira para o lado da soberania de Deus. São os cristãos muçulmanos, do Deus esmagador e fatalista, do lado de cá. Aí vira calvinista e tudo que daí segue.
Aí o outro lado, não, vamos pegar e sistematizar os textos que enfatizam a liberdade do homem. Aí surge um arminiano e com tudo que daí decorre. Aí a angústia entre essas duas coisas, surge o cara da teologia relacional e do processo aí do meio. Deus nem tanto, nem tão pouco. Vamos tentar ver se a gente fabrica um híbrido que seja meio soberano e meio não, andando aqui na interação com a gente. Por quê? Entre outras coisas, há muito mais do que isso nessa última questão que eu ilustrei com ela. No entanto, indo à primeira, que é a incompatibilidade das coisas, enquanto o indivíduo não assume aquilo que com clareza está dito em todo o Novo Testamento, mas que não podia estar dito com mais clareza do que por Paulo em Gálatas, em Colossenses, em Filipenses e pelo escritor de Hebreus, na carta inteira, usando palavras que não deixam margem para dúvida. Esclerosou, caducou, foi abolida, já não é. Dizendo isso tudo, como a crença denominacional evangélica não quer se desjudaizar, não quer perder o ancestral judaico, não quer perder a parentela que ele não tem do ponto de vista genético, mas essa parentela psicológica com o judaísmo. Então o Velho Testamento tem que ficar numa vigência idêntica ao Novo. E fica essa briga inteira de que a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Bom, a minha Bíblia foi a palavra de Deus. De Gênesis a Malaquias até Jesus. Quando Jesus surgiu, um monte de coisas aqui viraram apenas sombra. Já sem valor, como uma sombra é em relação à pessoa real, depois que Jesus surgiu. Depois que historicamente o Evangelho foi anunciado, e a cruz foi erguida, e a ressurreição explodiu a morte, e a ascensão invadiu o céu, e o soberano se assentou no trono de todos os universos, tem um monte de coisa para cá que caiu em caduquice. Então, a minha Bíblia não é uma palavra de Deus de capa a capa. Palavra de Deus para mim só tem uma, Jesus. Ele é o verbo de Deus. Porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, e eu sei dele pelas narrativas dos evangelhos, do contrário, eu não saberia dele como personagem histórico. Eu saberia dele como comunicação espiritual. Como o Espírito de Deus está falando de Jesus hoje, sem nome, para milhões de pessoas na Terra que adoram a quem não conhecem pelo nome. Mas eu tive o privilégio de conhecê-lo pelo nome, e essa informação me veio pelos 4 evangelhos, que colidem e afirmam o testemunho do Espírito Santo sobre Jesus em mim. De modo que tem 2 forças em operação. Uma é a objetividade dos evangelhos, me dizendo como foi Jesus. A outra é o testemunho do Espírito Santo em mim, conforme Paulo diz, dizendo Jesus de fato é assim. Isso é a palavra de Deus dentro de mim. É por Jesus, por quem Ele é, que eu releio o Velho Testamento e leio o Novo também. É por isso que eu posso chegar e dizer, não, aqui Paulo, nesse momento está dizendo um princípio, como o princípio não morre, mas o aplicativo que ele fez era extremamente contingencial e circunstancial, tinha a ver com aquele pessoal, não tem que me ocupar disso. Por quê? É porque eu sou maior do que isso? Não. É porque o Espírito que está posto em Jesus me mostra que o Evangelho é maior do que aquele aplicativo que era circunstancial. Ora, se faz isso com Paulo, fará isso com muito mais liberdade no Velho Testamento, onde já está dito claramente que um monte de coisa caducou para valer mesmo. E eu não tenho nenhum problema com isso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, não por causa do que está dito letra por letra, de Gênesis a Apocalipse, está cheio de erro de hebraico, cheio de erro de grego, não tem nem inerrância literária.
não tem inerrância quantitativa, as genealogias não são iguais, tem gaps de pulos de tempo generacionais de 4, 5, 6 gerações, não tem a meticulosidade que os crentes pensam que tem. E daí? Esse nunca foi o objetivo, a letra sempre matou. A coisa importante não é se nessa conversa estavam o Zezinho, o Tom e o Caio. O importante daqui a 100 anos é o que foi dito aqui. É só isso que é importante. É o que aconteceu. Se alguém disser, não foi o Zezinho não, quem estava na verdade era o Franco. Tanto faz. Muda, né? E se disser que não era eu, mas tudo que eu disse aqui foi dito por você, aleluia! Nós estamos lidando com outras categorias. Se eram 2 gadarenos, um só, e daí? Podiam ser 10, 12, só não podia ser meio gadareno. Um tinha que ter, né? Pois bem, isso tudo é bobagem. Tudo é tolices importantíssimas sobre as quais se escrevem livros e livros, classes, discussões sobre o problema sinótico, a conciliação da Bíblia, tudo bobagem. Por quê? Porque para eles a palavra de Deus é o que está entre essas 2 capas dessa sociedade bíblica aqui. E não Jesus. No dia que Jesus for a palavra, a Bíblia vai ficar livre. A Bíblia, coitada, vai ficar liberta, vai deixar de ser o Alcorão dos cristãos. É o Alcorão mesmo. Vai deixar de ser. Sabe o que me impressiona, Caio? Assim, eu quando entrei no Corrombeiro,